Boa tarde, bem-vindos ao webinário Tricalc Buildings, o primeiro de uma série de 5 webinários que decorrerão ao longo da Tricalc Week, de 24 a 28 de maio. Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas e sou eu que vou estar convosco ao longo deste primeiro webinário. Começamos a nossa apresentação, o nosso webinário, por fazer referência a uma transformação recente que existiu ao nível daquilo que são as empresas Greitec e Artec. Efetivamente, deu-se a fusão, no dia 1 de março, da empresa Artec dentro do grupo Greitec. É uma mudança, como parece aqui bem destacado, e é uma mudança para melhor, uma vez que tira partido de sinergias que existem entre as duas equipas de programação, da Greitec e da Artec, ao nível de programas de cálculo de estruturas, e que também funciona através da complementaridade que o software Tricalc vem trazer aos produtos de cálculo de estruturas da Greitec. É, portanto, uma mudança para o melhor e que augura para o futuro próximo melhorias substanciais ao nível daquilo que é o software Tricalc e o software da Greitec para cálculo de estruturas. No lançamento da Tricalc Week fizemos uma distribuição desta imagem que estamos agora a ver no nosso ecrã e que destaca algumas das características diferenciais e complementares que tornaram o Tricalc um software apetecível para aquilo que é o grupo de programas da Greitec. Falamos a nível de inovação e falamos nomeadamente de ser líder em soluções de LSF, em soluções de andames, termos um workflow de BIM muito bem definido dentro daquilo que é o Tricalc, quer a nível de importação, quer a nível de exportação, e temos também capacidades de modelação de tipologias de forma integrada no modelo estrutural em betão e aço, bastante substancial quando comparadas com outras soluções existentes no mercado. A potência do software Tricalc, ao ser uma solução all-in-one, totalmente integrada desde a parte de modelação até à parte de projeto final a nível de desenhos e a nível de memória descritiva, é também uma mais-valia importante. A experiência adquirida ao longo de mais de 30 anos de desenvolvimento e suporte pela Artec no seu software Tricalc, a possibilidade de utilizar um único modelo 3D para todo o projeto, com todas as tipologias estruturais e com toda a informação vinculada a esse modelo estrutural, algo que também se enquadra muito bem dentro daquilo que é a filosofia BIM e que permite uma produtividade ímpar a nível de cálculo estrutural, de projeto estrutural. Capacidade de suporte técnico, a equipa de suporte técnico que a Artec possui, quer em Espanha, quer em Portugal, quer na América Latina. O facto de ser um programa totalmente user-friendly, com uma capacidade de resposta àquilo que é as necessidades de análise de estruturas por parte do projetista, que tornam o trabalhar com o Tricalc uma experiência extremamente agradável. A confiança BIM, que passa a estar agora integrada também no Tricalc através da enorme experiência que a Greitec tem no desenvolvimento de softwares BIM para o mundo da Autodesk, como os Power Packs que são conhecidos, como o Advanced Steel e como outros softwares desenvolvidos pela Greitec dentro daquilo que é a área BIM. E também o facto de ser um software muito comprovado e aprovado por milhares de projetistas, milhares de projetos reais construídos e comprovados ao longo destes últimos anos. Portanto, temos aqui um resumo daquilo que desde o dia 1 de março passou a existir, que é um software Greitec ao qual se junta o software da Artec, nomeadamente o Tricalc para cálculo de estruturas, passando assim a fazer parte do portfólio da oferta da Greitec e tendo características diferenciais e complementares relativamente às ofertas que já existiam na Greitec. Essas características nós destacamos aqui, vimos aquela imagem que utilizámos no marketing, mas destacamos aqui
de uma forma mais resumida ainda aquilo que são as próprias funcionalidades do software Tricalc, deixando fora as funcionalidades como a experiência, a comprovação de projetos que já existe ao longo de anos, o tempo de desenvolvimento, o suporte técnico, e centramos então no facto de ser uma solução all-in-one, o que torna o software muito interessante a nível daquilo que é o desenvolvimento de projeto, desde a modelação até ao projeto final, os desenhos final, talhamento 2D, 3D de armaduras, a memória descritiva, gerada também de forma totalmente automatizada e com toda essa informação vinculada ao modelo estrutural. Depois, a quantidade de tipologias estruturais que existem hoje em dia no Tricalc e que são possíveis de integrar num modelo único de cálculo e, portanto, realizar uma análise com praticamente sem simplificações e dar, dessa forma, segurança, produtividade e qualidade aos projetos desenvolvidos dentro do Tricalc. Um workflow integrado, como vimos desde a modelação até ao projeto final, uma capacidade de modelação por elementos finitos e uma capacidade de análise do comportamento da estrutura muito fortes. É aqui que nós enquadramos a frase que vemos aqui, o Enjoy Structural Analysis, porque a capacidade de resposta à necessidade que o projetista tem de estudar o comportamento da estrutura, estudar os valores dentro daquilo que é a estrutura, analisar os dimensionamentos, ter toda a transparência de resultados e ter toda a informação ao seu dispor, é uma das grandes mais-valias do Tricalc e é por aí que iremos, inclusive, começar o nosso exemplo de hoje. Modelação por elementos finitos, já falámos, hoje em dia é fundamental que os softwares trabalhem em elementos finitos e a Artec dispõe já dessa modelação para elementos laminares, tanto lajes, paredes resistentes, placas de ancoragem e muitos outros elementos já modelados por elementos finitos. Finalmente, destacar que enquadra-se nessa solução all-in-one não só o dimensionamento de armaduras em termos de áreas de aço, por exemplo, para as estruturas, mas também todo o detalhamento cumprindo com as normas e com os regulamentos de cada um dos países e, portanto, além de fazer um detalhamento em função de forças atuantes e forças resistentes, faz também um detalhamento em função de disposições construtivas desses regulamentos, como espaçamentos máximos, espaçamentos mínimos, etc. Portanto, é este conjunto de solução totalmente integrada e representada por estas setas que representam um processo em ciclo, de princípio a fim, que resultam na tal solução all-in-one com todas as vantagens aqui referidas. Aqui temos agora, de uma forma, utilizando imagens do próprio programa, aquilo que acabei de dizer. Portanto, temos a modelação aqui de um edifício de betão armado com paredes de estaca, as pranchas, na parte de trás teríamos paredes moldadas, temos aqui paredes resistentes, pilares, vigas, lajes, maciças neste caso, mas poderiam ser outro tipo de laje. Depois fazemos a discretização, a modelação da estrutura por elementos finitos, como podem ver aqui nesta primeira imagem, a análise da estrutura em termos de comportamentos com várias hipóteses de visualização do comportamento da estrutura. Estamos a ver aqui um gráfico que diz valores, por cores, para deslocamentos. Temos a ver aqui também a discretização de elementos finitos associada a um dos modos de vibração, portanto para a análise sísmica, uma análise realizada por sobreposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. Tem já em consideração o Eurocódigo 8 com o anexo nacional para Portugal e, portanto, é assim possível obter a representação e inclusive a animação do comportamento sísmico da estrutura, bem como informação de centros de massa, centro de rigidez, massas participantes, percentagem de ação sísmica que é absorvida por pilares e por paredes, e muita outra informação, como por exemplo o controle de drifts ou de deslocamentos relativos entre pisos. Depois de toda esta análise, a possibilidade de termos então o detalhamento das armaduras, em que colocamos aqui apenas alguns exemplos, nomeadamente o quadro de pilares, as paredes moldadas da parede de contenção e aqui a representação também de uma viga com a representação da viga e também do corte da armadura dos pilares aqui indicada. Falámos já anteriormente da quantidade de tipologias estruturais que são possíveis de integrar num modelo único e integrado dentro do Tricalc e temos aqui esse exemplo destacado com a possibilidade de termos mais de 25 tipologias diferentes dentro daquilo que é o programa Tricalc. Aqui aparece em numeração até 22, mas a realidade é que alguns destes modos de configuração do programa contêm lá dentro 2, 3 tipologias, muitas vezes agrupadas. Por exemplo, a questão do módulo 2 tem as barras de betão, que incluem pilares, vigas, diagonais, inclusive a inércia variável, mas inclui também as consolas curtas e o seu dimensionamento. As parte de estruturas metálicas, barras de aço no módulo 3, inclui também as placas de ancoragem.
A parte de lajes aligeradas inclui não só lajes de vigotas pré-fabricadas, lajes de vigotas in situ, tudo para placas alveolares, pré-lajes, portanto uma série de tipologias também dentro deste modo 5. E portanto há vários modos que têm várias tipologias e que podem então ser calculadas de forma integrada dentro daquilo que é o programa TreeCalc. E esta é efetivamente uma mais-valia muito importante e muito difícil de encontrar hoje em dia no mercado. Encontram-se programas soltos, conjuntos de programas que resolvem umas coisas e outras, com simplificações, com ligação de dados de um lado para o outro. Aqui trata-se de um cálculo integrado com matriz de rigidez única e em que todos os elementos interagem entre si, ou seja, maior segurança, maior garantia de qualidade para o projeto final. Aqui, uma informação já mais específica sobre aquilo que é então o workflow integrado dentro do TreeCalc. Temos um único modelo estrutural para todo o projeto e esse modelo estrutural pode começar numa importação de dados, embora existam também assistentes dentro do programa TreeCalc que permitem não fazer a importação de dados e fazer a geração da estrutura dentro do próprio programa, mas podemos fazer uma importação de dados através de várias plataformas, como software CAD 2D e 3D. Portanto, podemos trazer destes XFs 3D, por exemplo, do AutoCAD e transformar tudo o que são linhas em barras e tudo o que são pontos em nós estruturais. Podemos também trazer plantas de arquitetura, cortes, alçados e desenhar sobre essas plantas, cortes e alçados como se estivéssemos a desenhar sobre um vegetal, okay? Sobre um papel vegetal e, portanto, definir assim a nossa estrutura. Temos também ligações BIM e FC bidirecional, portanto, podemos receber estruturas de BIM que venham de um Revit, por exemplo, em que importamos os IFC Columns, os IFC Beams, os IFC Walls, os IFC Slabs, o IFC Roof, o IFC Footings e outros elementos estruturais dos modelos BIM para dentro do TreeCalc e, portanto, assim a importação é direta já com volume, inclusive associado aos elementos que se importam. E também o DirectBeam, um link tecnológico no mesmo espaço de memória entre aquilo que é o TreeCalc e o Revit ao nível de barras e que permite também fazer, digamos que, a ligação entre o TreeCalc e o Revit. Depois temos então a parte de geometria e este workflow é inclusive o mesmo workflow que nós vamos encontrar nos menus ou nos frisos do programa TreeCalc, definição de geometria, secções, ações, cálculo, análise e depois os resultados a nível de armaduras, desenhos, etc. Mas então, regressando à geometria, temos a possibilidade de fazer a modelação estrutural totalmente integrada a todos os elementos. Podemos ter vários materiais, alumínio, aço, betão, madeira, alvenarias de vários tipos, integradas todas também no mesmo projeto, e essa modelação é feita através de uma malha de elementos finitos que é gerada automaticamente pelo TreeCalc e que é adaptativa, ou seja, ela reconhece zonas onde é necessário um maior refinamento e esse refinamento é feito de forma automática, de forma adaptativa pelo próprio TreeCalc. A nível de ações temos mais de 25 tipos, ou 25 hipóteses de cargas de ações que são possíveis de introduzir, desde as cargas permanentes até às sobrecargas, até às ações variáveis, as ações acidentais, até à neve, vento, sismo, 5 hipóteses, por exemplo, para a ação do sismo, incluindo o sismo com a sua componente vertical, efeitos de temperatura em todos os elementos estruturais, portanto, várias ações móveis para simulação de cargas móveis, portanto, são mais de 25 hipóteses de cargas que estão disponíveis dentro do TreeCalc para que se possa modelar tudo aquilo que é necessário dentro do programa. Depois a realização do cálculo, o cálculo que é tridimensional como referimos, que pode ter interformabilidade ou não das lajes no seu plano e, portanto, temos a tal malha de elementos finitos que é gerada, temos a possibilidade de realizar análise de segunda ordem P-delta iterativa, fundamental, por exemplo, para estruturas de aço, mas também fundamental para estruturas de betão com geometrias mais complexas e menos regulares, em que poderá ser interessante fazer uma análise de segunda ordem de pilares que morrem em cima de vigas, pilares que morrem em cima de lajes, grandes consolas, enfim, elementos que possam ter um comportamento de segunda ordem desfavorável. Estão presentes os Eurocódigos com os anexos nacionais, Eurocódigo 2, 3 e 8 com os anexos nacionais para Portugal, e também regulamentações como a regulamentação brasileira, a regulamentação americana, a regulamentação da América Latina, que pode ser usada dentro do programa TreeCalc. Possibilidade de analisar o comportamento da estrutura com várias janelas com vistas diferentes em cada uma das janelas, ter vistas diferentes de análise dos esforços, dos gráficos da estrutura, ter diagramas com valores representados simultaneamente com, por exemplo, o dimensionamento das armaduras,
termos a informação interativa, lidar interativamente com o programa através das funções de mouse over, em que hoje em dia, colocando o rato em cima de um elemento, obtemos informação sobre a sua secção, sobre as suas características geométricas, sobre as cargas que ela tem e sobre os esforços que ela tem. Também colocando sobre algum nó, podemos obter informação sobre os deslocamentos desse mesmo nó. E, portanto, interpretar a informação que está no nosso ambiente de trabalho é tão simples como colocar só o rato em cima do elemento. Já não há que ter listagens, que ver numerações das barras, numerações dos nós, ir à procura em listagens, e todo esse trabalho, que era um trabalho que tirava muita produtividade e também sujeita a algum erro na análise de estruturas. Agora é tudo interativo, como poderemos ver também durante a nossa demonstração. A parte de armaduras, portanto, temos não só o dimensionamento em termos de áreas de aço, mas também todo o detalhamento de acordo com as disposições construtivas dos vários regulamentos que estão dentro do tricalco. A ligação é totalmente automatizada entre os desenhos de detalhamento que são produzidos e os elementos do modelo estrutural. Portanto, se o modelo estrutural for alterado, as armaduras também vão ser alteradas. Okay? Se o modelo é modificado ou se as armaduras são modificadas, os desenhos finais também vão ser totalmente atualizados. Existem opções gerais e opções particulares de dimensionamento, porque não é necessário, por exemplo, para uma viga de 3 metros e para uma viga de 8 metros ter as mesmas opções de dimensionamento. Portanto, essas opções existem dentro do próprio programa e com isso conseguimos fazer um dimensionamento otimizado dos nossos elementos estruturais. Detalhamento esse que pode ser, como já referi, detalhamento de armaduras em 2D, em desenhos, mas também detalhamento, como se vê nesta imagem, através de modelos BIM em 2D ou 3D, como aqui vemos. Existem centenas de opções para personalizar o detalhamento de armaduras e assim adaptar-se o mais possível ao gosto de cada um. Aqui está também a representação dos desenhos em projeto final e, portanto, todos estes desenhos vão ser automaticamente agrupados por folhas com a colocação de legendas, margens de encadernação, marcas de dobragem e tudo isto fica vinculado também ao modelo estrutural. Também é possível a geração automática da memória descritiva da estrutura, com a inclusão de imagens, de diagramas, de gráficos que também se atualizam de forma automática. Portanto, como vê, o workflow integrado e um único modelo estrutural para todo o projeto. Vamos então agora trabalhar com o tricalco e mostrar em funcionamento todas estas funcionalidades que acabámos de referir. E quando abrimos a tricalco, é este o ambiente de trabalho com que nos vamos deparar. Uma zona central onde está o nosso modelo estrutural, ou parte do nosso modelo estrutural consoante selecionamos planos de trabalho, que podem estar agrupados em várias janelas distintas, janelas essas que podem estar aqui distribuídas como separadores individuais e podem estar até 10 janelas, ou então janelas que podem estar distribuídas aqui na zona de trabalho, dividindo, por exemplo, em 4 janelas com visualizações diferentes, com informações diferentes em cada uma delas, e janelas inclusive interativas em que eu posso começar a definir uma função numa das janelas e terminar na outra janela. Depois temos aqui em cima, os menus ou os frisos que definem o workflow de trabalho dentro do programa, portanto definirmos a geometria, temos aqui os nossos elementos estruturais para colocar na nossa estrutura. Fazemos o carregamento da estrutura em termos de ações através da função definir, que nos permite inserir ações em barras, em nós, em planos que serão elementos laminares, ter a introdução da ação sísmica dentro do programa, aqui com o anexo nacional do Eurocódigo 8, e temos também a introdução das ações do vento, a possibilidade de trabalhar com opções de combinações automáticas ou explícitas, e portanto podemos nós definir as combinações que queremos realizar para o nosso projeto. Depois a possibilidade de fazer pré-dimensionamento que pode ser automático para toda a estrutura em função de áreas de influência, ou então fazermos um pré-dimensionamento manual em que utilizamos a base de dados do programa para procurar as secções que queremos atribuir a qualquer barra, a qualquer elemento da nossa estrutura. Podemos então atribuir as secções que entendermos. Essas secções podem também ser de elemento de inércia variável e, portanto, podemos ter aqui perfis de inércia variável para aço, peças de betão também de inércia variável e também consolas curtas, vigas mistas, como aqui se pode ver. Ainda dentro da base de dados, a possibilidade de ter bases de dados também abertas para fabricantes de lajes aligeradas, de chapa perfilada, de blocos de cocos para lajes fungiformes aligeradas, para paredes de alvenaria de tijolos, parafusos e pernas para placas de ancoragem, estacas pré-fabricadas,
andaimes, base de dados de andaimes, base de dados de isolantes contra o forro, base de dados de terrenos, enfim, podemos aqui guardar também toda essa informação dentro do programa. Depois o cálculo, com a possibilidade de realizarmos então um cálculo segundo as opções que formos definindo aqui para qualquer dimensionamento e comprovação de elemento estrutural, a possibilidade de definir aqui opções gerais e particulares para praticamente todos os elementos, e também a possibilidade de realizar o cálculo de esforços em segunda ordem, por exemplo, se quisermos, e portanto termos aqui uma análise de segunda ordem, P-delta iterativa, se assim o entendermos. Também a possibilidade de, após realizarmos o cálculo e analisarmos a estrutura, de querermos analisar a estrutura e podermos então recorrer às listagens e relatórios que vêm com o programa, portanto informação mais numérica, aos gráficos e diagramas também que o Tricalc nos permite para fazer a análise da estrutura, e vamos centrar-nos já nesse aspecto a seguir. Centrar-nos também na parte de desenhos, na criação dos desenhos 2D, por exemplo, quadros de pilares e outras informações que podem ser aqui rapidamente visualizadas no programa Tricalc. Também agrupar esses desenhos em folhas de projeto final e também a possibilidade de termos aqui nas listagens, como vimos há pouco, a memória descritiva que é gerada de forma automática para o nosso projeto de estruturas também. E, portanto, esta, digamos que é quase a sequência de cálculo, é quase o workflow. E depois temos aqui também janelas como esta para opções de cálculo, para filtros de visualização, em que é possível ativar ou desativar aquilo que se pretenda dentro do nosso modelo estrutural e que facilitará a percepção quer do modelo quando o estamos a definir, quer depois quando formos analisar. Por exemplo, imaginem que eu quero analisar o comportamento do edifício sem as lajes. Posso tirar daqui as lajes e verificar só como é que funciona em termos de pilares, vigas e paredes resistentes, o comportamento do edifício. E estes filtros de visualização ajudam exatamente a que nós possamos selecionar qualquer tipo de visualização, qualquer representação mais específica da estrutura para análise. Gostaria ainda de salientar que temos aqui também a possibilidade de gerar pórticos automaticamente e, portanto, esses pórticos depois vão servir para identificar os elementos nos projetos, uma vez que existem funções também para dar nome de projeto automaticamente aos elementos estruturais, e assim termos o pilar A1, o pilar B1, em vez de termos a barra 356, 357, ou seja, em vez de utilizarmos a numeração interna do programa, utilizarmos nomes de projetos que tornam efetivamente muito mais ágil a identificação e muito mais elegante a identificação dos elementos estruturais. E essa atribuição de nomes é totalmente automatizada e, portanto, com uma enorme produtividade. Mas vamos então começar por perceber o que é que se quer dizer com Enjoy Structural Analysis e em dizer que o Tricalc é forte naquilo que permite a nível de interação, a nível de compreensão do comportamento da estrutura. Ora bem, eu vou começar por pedir aqui então a visualização de alguns gráficos. Por exemplo, eu começar por pedir o gráfico mais vulgar, que é o gráfico de deslocamentos. E, portanto, temos a possibilidade de pedir o gráfico de deslocamentos e ver o comportamento efetivo da nossa estrutura. Ele vai dar uma visualização do modelo e logo aí nós temos a capacidade de começar a detectar situações ao nível do nosso modelo estrutural. Como tudo é calculado e integrado, vejam que o apoio desta parede que aqui está inclinada, com estas aberturas e com estas consolas que aqui estão enormes, tem problemas porque quem modelou projetou só apoios nas extremidades aqui da parede e, portanto, não fez uma parede contínua e, portanto, há aqui deslocamentos nesta zona que denotam exatamente que não houve o cuidado de colocar aqui um apoio contínuo, mas sim só apoios pontuais na extremidade daquela nossa do término da nossa laje inclinada ou da nossa parede inclinada. E se nós quiséssemos saber mais informações, bastaria colocar aqui o rato, a tal função de mouse over, e poderia saber já qual era o deslocamento que ali estávamos a falar. Estávamos a falar de um deslocamento vertical de 1,739 cm em Y, como vocês estão a ver, e depois, conforme formos andando para aqui, esse valor vai diminuindo, chegando evidentemente aqui a zero no nosso encastramento. Isso era possível de obter em qualquer ponto da nossa estrutura, esses deslocamentos, que neste caso são os deslocamentos verticais, mas que eu aqui nas opções tenho a possibilidade de pedir a informação do deslocamento para qualquer direção e para qualquer hipótese de carga, para qualquer combinação ou para a envolvente que se pretenda analisar. Também é possível visualizar os diagramas de esforços na estrutura e ter os valores representados, se assim se pretender.
Mas vamos estudar ainda mais outras possibilidades dentro daquilo que é o estudo do programa. Por exemplo, vamos aqui rodar a nossa estrutura e vamos analisar o comportamento só desta parte que aqui tem uma parede, que depois avança para suster aqui esta grande consola que aqui está, e depois tem ainda aqui outras paredes de betão com aberturas aqui representadas. Então vamos estudar esta parte da nossa estrutura. Para isso eu tenho a possibilidade de escolher planos, por exemplo, que sejam planos de parede resistente, termos aqui esta informação, mas também posso trabalhar com uma função que se chama múltiplos planos e, portanto, juntar a esta informação os planos que eu entenda a qualquer momento visualizar conjuntamente com aquilo que estou a estudar. E, portanto, se eu quisesse visualizar aqui os gráficos de deslocamentos, poderia inclusive visualizá-los naquilo que são os isovalores, e, portanto, eu poderia vir aqui pedir os deslocamentos em Y também por isoáreas, ou seja, por gráfico de cores, e ter uma representação deste tipo que mostra, portanto, em gráficos de cores, qual é o comportamento da nossa estrutura. E ficamos logo também com uma ideia, com um valor da amplitude dos deslocamentos que existem nestes elementos que estão neste momento no ecrã. E, portanto, neste momento no ecrã nós temos um deslocamento vertical máximo de 0,9 cm. E é nas zonas azul escuro, que neste caso é, por exemplo, aqui na extremidade destas consolas, o que faz todo o sentido, como seria de esperar. Também era possível pedir o tal gráfico de deslocamentos que vimos há pouco e ter aqui essa informação representada através da deformada da estrutura e, portanto, vê-se aqui, a escala é regulável, aqui está bastante exagerada a escala e vemos que, efetivamente, as consolas estão a ter uma deformada bastante significativa. Mas já agora vou, curiosamente, pedir aqui a visualização da cota 450 também. E na cota 450 eu vejo que a deformada que eu tenho ao nível dos outros pisos, esta deformada que eu tenho aqui ao nível dos outros pisos, vamos aqui, por exemplo, pedir para ver a informação sem a renderização ativada. Esta deformada que eu tenho aqui não se repete nesta zona e, portanto, eu poderia perguntar ou questionar porquê. Ora, para obter essa mesma informação, eu posso pedir qualquer visualização da estrutura e perceber, por exemplo, já agora vou aqui pedir a cota 0 para termos o exemplo completo, que enquanto aqui nós temos uma parede resistente que vem até aqui à frente e, portanto, condiciona quer o deslocamento aqui, quer o deslocamento aqui das consolas, porque encastras aqui praticamente deste lado. Aqui não, aqui temos uma consola que se deforma e, portanto, enquanto aqui cria uma barriga deformada, aqui as deformadas vão ser maiores nas extremidades da consola. E, portanto, quando nós pedimos o tal gráfico de deslocamentos que vimos há pouco, o que iria acontecer efetivamente nesta zona é que o deslocamento é assim e não esta barriga, exatamente devido a esta variação aqui das paredes resistentes. Mas mais informações poderiam facilmente obter sobre o comportamento da estrutura, pedindo para visualizar os gráficos de deslocamentos que se pretendessem, ok? Por exemplo, aqui estamos a ver outro tipo de representação, mas vamos aqui pedir só um plano de cada vez, o plano da cota 800, e, portanto, se eu quisesse, podia também pedir para visualizar, por exemplo, as tensões ao nível dos elementos finitos, e, portanto, se eu quiser vir aqui ao gráfico de isovalores, pedir para ver as tensões nos elementos finitos normal em X para o seu valor máximo, por exemplo, era possível visualizar aqui o gráfico e ver onde é que estavam ali os valores de trações, e reparem, a vermelho temos as nossas trações, portanto ali, a deformada, lembram-se, era assim, e portanto é natural que apareçam ali as deformadas de trações e nos cantos as nossas compressões ali também representadas, ok? Também era possível obter esta informação, em vez de ser por isoáreas, isolinhas, com textos, e ver aqui a visualização do comportamento. Cá está a zona de trações, ok? Está ao contrário, eu vou virá-la, ok? Vamos aqui analisar desde este lado. Cá estão as zonas de trações e depois aqui no canto vamos ter efetivamente as nossas zonas de compressões, representadas neste caso por isolinhas. Também era possível pedir a animação do comportamento sísmico da estrutura, por exemplo, se eu desativar aqui a visualização da estrutura, pedir para ver a estrutura toda. Já agora reparem aqui na variação também aqui do gráfico de tensões, ok? Como está pedido, os valores positivos estão a aparecer, os valores positivos, porque aqui estão neste canto sempre positivos, porque este canto anda para cima e para baixo, e portanto vai estar tanto sujeito a trações como a compressões. E portanto, se eu pedisse agora os isovalores para os valores mínimos,
vão aparecer aqui as minhas compressões, cá estão os valores de compressão. Okay? Este nó é que anda para cima e para baixo, portanto, e daí ter compressão e ter tração diferente daquela situação que ali tínhamos. E isso pode inclusive ser visto na representação da análise sísmica da nossa estrutura. Portanto, se eu quisesse agora vir aqui e pedir para fazer a visualização do comportamento sísmico da estrutura, eu poderia clicar aqui e iria ter essa visualização aqui no ecrã. Como o cálculo da análise sísmica foi realizada com a componente vertical ativa, é possível ver também o deslocamento vertical relacionado com a ação sísmica. A escala está evidentemente exagerada, mas dá para perceber perfeitamente, graças a esse mesmo exagero, o comportamento da estrutura. Reparem que as sapatas não são animadas nesta representação da ação sísmica, portanto as paredes parece que deslizam sobre a sapata, mas é exatamente pelo facto dessas não serem animadas e o resto da estrutura estar totalmente animado. Esta representação da ação sísmica é possível de obter para qualquer perspectiva. Portanto, se eu quisesse ver este mesmo sismo numa perspectiva diferente, era chegar aqui, pedir para visualizar o comportamento e ele iria mostrar na perspectiva que eu quisesse. Vejam aqui a curvatura da parede, ok? Vejam ali também o topo da cabeça daquele pilar e as situações que não irão existir ali em termos de verificação de funcionamento e também o balanço aqui da consola. Bem como os tais nós que eu disse que iriam andar para cima e para baixo, ter trações e compressões. Ora bem, o tempo não para e temos que avançar então com a análise do funcionamento do programa TriCalc. Para o efeito eu vou fechar esta estrutura e criar uma nova estrutura. Vamos lhe dar um nome qualquer e vamos ver alguns dos workflows possíveis a nível de definição da estrutura no TriCalc e como é simples e bastante interativa a modelação dessas estruturas. Ora bem, eu disse que existem funções internas, vamos deixá-las para o fim e vamos começar por importar DXFs 3D, modelos BIM e depois também fazer a importação de DWGs para trabalhar sobre plantas de arquitetura, plantas estruturais e definir a nossa estrutura. Mas vamos primeiro à importação de estruturas através de DXF 3D. Portanto, eu posso ir procurar no meu disco rígido, no meu computador, projetos que eu tenho em DXF 3D. Neste caso vou escolher aqui um que a unidade utilizada no AutoCAD foi o metro. É isso exatamente que o TriCalc pergunta, qual a unidade que eu utilizei no AutoCAD, uma unidade do metro, portanto digo que sim. E ele faz-me a importação e pergunta-me logo se eu quero verificar a geometria. Porquê? Porque ele já converteu aquilo que eram linhas do AutoCAD em barras estruturais e aquilo que eram pontos do AutoCAD em nós da nossa estrutura. E isso consegue-se visualizar aqui, a azul a numeração das barras, a vermelha a numeração dos nós. E portanto eu tenho aqui já como que um esqueleto da nossa estrutura e portanto agora poderei começar logo a trabalhar sobre este modelo para introduzir os restantes elementos. Portanto, na parte de geometria, eu posso agora definir apoios, uma vez que não vêm apoios definidos desde o AutoCAD. Atribuo esses apoios à cota que eu entender, neste caso à cota de fundação e aos nós que eu entender. Cá estão os encastramentos, triângulos impedindo o deslocamento e retângulos impedindo a rotação em cada um dos eixos. Posso introduzir logo sapatas e reparem que isto é como selecionar objetos para introduzir dentro do modelo TriCalc. Okay? Agora vou pedir sapatas, mas sapatas conjuntas e vou clicar aqui em dois nós consecutivos para fazer a introdução dessas mesmas sapatas. De referir que eu posso estar a trabalhar, como vocês estão a ver, em 3D com esta comodidade, mas também posso, pura e simplesmente, passar para a cota que pretenda e fazer lá a definição dos meus elementos estruturais. Por exemplo, agora vigas de equilíbrio, eu posso clicar no primeiro nó e no último e vejam que o programa reconhece onde é que estão nós intermédios, onde é que está uma sapata conjunta e resolve logo essas situações de forma automática. Portanto, poupa-nos situações de erros de modelação e dá-nos segurança naquilo que estamos a fazer, a trabalhar. Okay? Se eu tivesse maciços de encabeçamento e estacas para introduzir, o sistema é absolutamente igual, portanto é só vir aqui, clicar no elemento que quer introduzir, definir as características desse elemento, ok? E depois pedir para introduzir esse elemento aqui no TriCalc. Por exemplo, imaginemos que queríamos aqui, ele avisa que vai converter, se eu quero converter as sapatas em maciços de encabeçamento e estacas, eu digo que sim, e passaríamos a ter aqui a simbologia desses elementos estruturais aqui colocados. Podia baixar e subir nós e, portanto, criar fundações a cotas diferentes se assim tivesse necessidade. Também podia fazer a introdução logo de laje e, portanto, se eu quisesse introduzir aqui uma laje maciça, nada mais simples, vir aqui também a laje, introduzir maciça, dar o nome que se pretende à laje, as cargas que eu vou ter em toda a superfície da laje, imaginemos 3 kN de descarga permanente, 2 de sobrecarga, a terceira hipótese até vou colocar 0, não preciso.
No contorno, a secção das vigas que eu quero, imaginemos que eu queria vigas de 30 por 45, ok? Que quero que a espessura da laje seja de 15, e vamos então fazer a introdução da laje, que é realizada basicamente pelo seu perímetro. Vou definir o perímetro da minha laje, ok? Os pontos notáveis que definem esse perímetro, até regressar ao ponto inicial. Depois vou dar uma das direções das armaduras e o programa assume a outra direção como perpendicular. E aqui tenho já a representação da laje. Depois tenho umas funções de verificação de geometria que me resolvem muitos problemas logo na modelação e, portanto, convertem barras em vigas de laje para modelação por elementos finitos, permitem-me renumerar, reordenar e eliminar elementos que estejam repetidos. Vejam que ele fez isso aqui, barras coincidentes eliminou, nós coincidentes eliminou, depois pediu-me para renumerar. E, portanto, quando chegar a uma determinada altura, eu vou fazer, a verificar a geometria e vou ter a geometria correta. Neste caso, não tenho pré-dimensionamento feito nem para pilares nem para vigas, isso não irá acontecer, só tenho os que eu pedi no contorno, portanto, essa situação não irá acontecer. De qualquer modo, eu tinha também a possibilidade aqui de fazer rapidamente alterações. Imaginem que eu queria o bordo livre aqui na consola, é só vir aqui à parte das lajes e indicar que as suas vigas de laje são para passar a serem fictícias ali naquelas zonas. E, portanto, ali passa a ter bordo livre, aqui bordo livre, aqui bordo livre, aqui bordo livre e ali também bordo livre. Parecem representadas sem secção, sem indicação de secção e a tracejado. Tinha a possibilidade de facilmente também fazer aqui, e agora vamos trabalhar, por exemplo, rebatido, em plano. Se quisermos fazer curvaturas na laje, não tem qualquer problema, portanto eu posso chegar aqui e dizer que quero curvar um lado, dividir um lado, fazer aquilo que eu quiser, e portanto eu podia, por exemplo, pedir para fazer um avanço aqui nesta zona da estrutura e ter ali a representação dessa mesma curvatura. Eu cancelei a função, mas era possível ter essa curvatura ali definida. Também era possível, se eu quisesse, fazer a introdução de aberturas dentro daquilo que são as lajes de fundação. Basta vir aqui, introduzir a abertura e depois é uma questão de desenhar a abertura onde se queira, ok? Portanto, poderia vir aqui, fazer assim esta situação e tínhamos ali a abertura definida. Se eu quisesse que fossem ali também vigas de inércia, aliás, bordos livres, era questão de vir aqui indicar mais uma vez que queria aquelas vigas fictícias e ter aqui esta situação definida. Ações de paredes exteriores. Muito simples, mudamos para o menu de ações, ou para o friso de ações, definir. Trata-se de cargas contínuas em planos, que é a laje, valor de 10 kN, da onde? Daqui até ali, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Tínhamos ali a introdução das ações concluída. Ok? Portanto, muito simples também de fazer. Também podia introduzir em qualquer zona, uma vez que a discretização vai ser por elementos finitos e, portanto, as cargas podem estar colocadas em qualquer zona da minha estrutura. Ora, terminado este cálculo, eu posso confirmar que existe mais um piso igual a este e, portanto, podia copiar a laje para esse piso. Portanto, podia vir aqui a geometria, às lajes, e pedir para copiar a laje do plano 300 para o plano 600, copiar. E, portanto, passaria a ter ali uma laje idêntica, que levou as cargas e tudo, e, portanto, tinha essa situação resolvida. Depois, o pré-dimensionamento, atribuir secções aos elementos. Pode ser um pré-dimensionamento automático. Eu vou, por exemplo, agora ativar esse pré-dimensionamento automático. Chegava aqui, pedia um pré-dimensionamento automático, ok? E passava a ter aqui a estrutura já com as suas secções atribuídas. Eu tinha uma secção mínima de 25 por 25 e, portanto, em certos casos é essa secção que ele está a utilizar. Noutros casos, poderá ter necessidade de ter secções maiores e, portanto, poderia ter essa situação ampliada. Já agora voltar aqui a verificar então a nossa geometria para ver se está tudo correto. Continua a haver problemas ali, ele diz para renumerar, reordenar e vamos verificar e vejam que aos poucos e poucos a informação vai sendo corrigida aqui com a ajuda do algoritmo de verificação de geometria. Neste caso ele diz-me que existiam ali barras coincidentes com vigas de laje. Vamos agora verificar novamente aqui a nossa laje e, portanto, está tudo já correto. Okay? Portanto, este algoritmo que permite corrigir muitos dos habituais erros na modelação de estruturas e também identificar os erros e controlar, saber onde é que eles estão e facilmente controlar esses mesmos erros. Agora, poderia também, como vos disse no início, criar os tais pórticos automáticos e, portanto, iria aparecer aqui estes pórticos que aqui estão, o pórtico A, o pórtico B, o pórtico C,
e depois na outra direção, pórtico 1, 2, já agora vou meter aqui a marca de água do resto da estrutura para saber onde estão, e por aí fora. E também podia pedir nomes de projeto automáticos, tal e qual como também foi referido, através da função nome automático. Podemos dar as iniciais que queremos a cada um dos elementos e, portanto, agora, quando aqui fosse, tinha aqui o pilar C1, o pilar B1, o pilar A1 e, portanto, tínhamos aqui nomes de projetos, como também nas vigas, atribuídos a estes elementos, ok? Se eu quisesse fazer pré-dimensionamentos rápidos manuais, também podia chegar aqui, secções, definir secção, chegava aqui e dizia que queria botão, vamos aqui meter 30 por 45 para todas as vigas, aceitar e, peço desculpa, cliquei mal, atribuir, não era aceitar. Podia, por exemplo, nos filtros de visualização, desligar os pilares todos, só ficam as vigas, portanto vamos dar 30 por 45 a todas as vigas. Okay? Também poderia fazer o contrário, se quisesse agora atribuir secções aos pilares, desligar a representação das vigas e atribuir as secções que eu entendesse aos pilares. Imaginemos que eu queria definir uma secção para os pilares de 30 por 50, portanto eu poderia vir aqui e definir exatamente essa mesma opção e atribuir a secção 30 por 50 aos meus pilares. E depois recuperar outra vez a visualização dos elementos que eu pretendesse. Ok? Vamos então agora só aqui rapidamente definir algumas opções. As combinações automáticas estão ativadas, o sismo dinâmico está ativado, vou só ver as características do sismo. Portanto, selecionar a localização no mapa, Lisboa, vamos aqui escolher a zona 1.3, sismo tipo 1.3, portanto, com isso aparece-me logo aqui a aceleração sísmica de referência e depois indicar as restantes informações que são necessárias ao nível do Eurocódigo 8 para se chegar, por exemplo, ao coeficiente de forma e termos então os espectros de cálculo. Vamos aqui também ter em consideração a ação sísmica vertical e utilizar a regra dos 30%, que é obrigatório, quer no RSA, quer no Eurocódigo, quando atua o sismo numa direção, 30% do sismo da outra direção estar presente. Vamos então agora pedir aqui o cálculo automático, vamos aqui pedir o cálculo automático de toda a estrutura, ok? E reparem que eu tenho a possibilidade de fazer o cálculo desta estrutura logo desde a introdução das ações sísmicas até à parte de desenhos e tabela global de fabricação. É isso que eu vou pedir agora para realizar. Introdução da ação sísmica na estrutura, depois o cálculo de esforços e depois o dimensionamento de todos os elementos que fazem parte do nosso modelo estrutural. Podia ter aqui colocado muitos outros elementos estruturais, a ação sísmica já está tratada, já estamos no cálculo de esforços, dá para terem uma ideia também da rapidez de cálculo do programa. Está a terminar também o cálculo de esforços, mas como eu estava a dizer, eu poderia também aqui ter colocado muitas outras tipologias estruturais, podia também ter analisado a questão dos materiais, a questão das tensões de fundação, opções de cálculo de armaduras, etc. Mas o tempo não nos dá para isso, estamos aqui a tentar mostrar o mais possível dentro daquilo que é o tempo que temos disponível, mas haveria também essas possibilidades. De qualquer modo, quem esteja interessado pode entrar em contato connosco, marcar uma demonstração mais calma e analisar todos estes temas de acordo com aquilo que pretendem ver e também com muito mais atenção, com muito mais calma. Ora bem, ele está a terminar já o cálculo das lajes, okay, dos vários, neste caso só tem duas lajes, 2 pisos, e a calcular a tabela global de fabricação, que serão as armaduras 3D. Nos outros processos, nos outros workflows, eu não vou mostrar isto com tanto detalhe, vou só mostrar como é que funciona, porque não vamos ter tempo de fazer isto para todos os casos. Optei por fazer para este, para verem aqui de raiz o método mais simples, que só tinha barras a ser criado, mas é possível também fazer esta situação para os modelos BIM e para os modelos definidos sobre a DWG. E cá está, estaca já com as suas dimensões, com os seus tamanhos, os maciços de encabeçamento, as chapadas, já com dimensões reais, e portanto essa informação está aqui toda. E também a possibilidade, já se eu quiser, de ver a representação das armaduras tridimensionalmente dentro dos meus elementos estruturais. E, portanto foi isso que eu ativei, e aqui está a representação dessa situação, quer ao nível das vigas de equilíbrio, quer ao nível das chapatas, quer ao nível dos pilares, quer ao nível das vigas. Essa informação está aqui presente também no nosso modelo. Eu vou desativar aqui essa representação para ter maior rapidez aqui no controle do modelo. Vou também fechar estas janelas que aqui estão e vamos agora dar especial atenção àquilo que poderia também ser informação muito relevante em termos de projeto. Falámos já da questão do mouse over, por exemplo, se eu colocar aqui em cima da barra, tenho ali um esforço axial de 45 kN, se eu colocar aqui
temos aqui um esforço axial, um FX de 588,8 kN, portanto tem ali carga da barra 375, as características geométricas, ao pilar C2, ligação rígida, botão 30x50, enfim. E eu posso, portanto, ir assim saber o deslocamento daquela consola, portanto, detectar a forma de trabalhar, os valores da estrutura é tão simples como isto, tão interativo como isto. Mas ainda podemos ter mais informações, por exemplo, ao nível dos desenhos, se eu quiser ver o quadro de pilares, eu posso colocar aqui o quadro de pilares e ver o quadro de pilares, inclusive com a sua disposição vertical de armaduras, ok? Cá está aqui a disposição vertical de armaduras e depois a representação também da armadura do quadro de pilares aqui representada. Também se podia optar por uma representação simplificada, em que não se desenhava o detalhamento em altura, e portanto iríamos ter aqui só a secção de botão. Cá está o pilar B4, se eu tirar a representação da numeração dos nós e dos pilares ficaria assim. Também posso tirar daqui o beta e ficar só 30x50, e aqui a informação só da secção. Também era possível obter, evidentemente, os desenhos dos pórticos e, portanto, podia ver aqui qualquer pórtico. Vamos aqui pedir a visualização deste pórtico. Há aqui um pilar, que é aquele pilar que tem aquelas dimensões bastante grandes que não está a verificar, portanto, poderíamos depois ver porquê. E depois temos aqui o andamento das armaduras, ok? Reparem que a emenda das armaduras pode ser solicitada para a armadura superior a meio vão, que é a zona onde é melhor, onde é mais seguro fazer essa emenda. Fazer também aqui sobre os pilares para a armadura inferior. É possível também ter vários tipos de representação de armaduras. Aqui está escolhido um tipo, mas existem muitas configurações de armaduras. É possível ter também informação, já agora, vamos aqui, informação relativamente, por exemplo, ao momento atuante, ao momento resistente e ao momento de cálculo, e ver estas situações. Por exemplo, o momento de cálculo seria este. Aliás, não tem cor de laranja. O momento atuante, já com as exigências regulamentares, seria este vermelho, e a armadura resistente seria a verde. Portanto, os laranjas e vermelhos têm que estar abaixo do verde, basicamente será essa a situação. Isto para esforços, mas também é possível para momentos, para transversos, para torçores, mas também é possível para áreas de aço, ok? E, portanto, eu podia pedir essa representação gráfica do comportamento das armaduras aqui. Vejam que eu tenho uma armadura que me cobre perfeitamente aquilo que são as solicitações, quer da armadura superior, quer da armadura inferior aqui representada. Também podia pedir esta informação, como eu disse, se quisesse, em termos de área real, a área necessária, ok? Portanto, a área real que lá está colocada eu vou indicar a verde, a área resistente eu vou colocar a verde, mas um verde mais escuro, e a área necessária vou colocar a vermelho. Portanto, o vermelho tem que ser sempre ultrapassado pela armadura verde escura. Aliás, vamos aqui trocar isto, vamos aqui meter esta a verde claro e esta a verde escuro, para facilitar aqui a percepção depois das armaduras de aço. Okay? E portanto aqui está a armadura que lá está colocada e que está sobreposta com a armadura resistente, porque não há zonas de emendas, e aqui a armadura que era necessária. Portanto, aqui momentos negativos, aqui praticamente não era necessário, e aqui momentos positivos, e ali depois passa para quase zero naquela zona. Isto era possível de ver para qualquer pórtico que nós quiséssemos. Portanto, se eu quisesse aqui pedir pórtico, pedir para ver um pórtico agora, por exemplo, na outra direção, por exemplo, este que aqui está, ok, a informação iria aparecer aqui também, ok? Portanto, cá está a armadura superior. Reparem que agora aqui existe um reforço. E reparem o seguinte, a armadura resistente, só a partir daqui é que começa a ser contabilizada como resistente. Até aqui é a zona de amarração do varão e, portanto, ainda é contabilizada como armadura real, mas não como armadura resistente. Portanto, as disposições construtivas a serem aqui tidas em consideração também neste modelo. Ora bem, estamos cada vez mais curtos de tempo, portanto vamos avançar agora para as outras formas de importação de estruturas. E vamos então criar aqui uma nova estrutura, dar-lhe um nome qualquer e mostrar-vos que eu poderia chegar agora aqui, fazer outra vez o importar, só que agora faço a importação do modelo IFC. Portanto, vou procurar no meu computador projetos IFC, ok, e portanto depois podia chegar aqui e importar qualquer elemento estrutural que eu pretendesse, ok? Neste caso eu vou aqui pedir este elemento, eu não sei bem o que é isto, mas vamos aqui pedir para abrir, e cá está a importação dos IFC slabs, IFC roofs, IFC walls, os pilares, columns, beams, etc.
todas essas funcionalidades de importação aqui e também filtros de importação disponíveis. E o que vai acontecer agora é que vamos ter a importação de modelos estruturais. Ainda por cima trouxe um exemplo bastante grande, o que não dava muito jeito para uma demonstração com tão pouco tempo. Mas pronto, já que aqui está, vamos visualizar, cá está com o modelo arame ativado. Eu vou desativar a visualização do modelo arame e deixar aqui a representação. Lá está, ele reconheceu as paredes, reconheceu os pilares, reconheceu as vigas, reconheceu as lajes. Se houver aberturas, ele terá reconhecido também as aberturas. Aqui estão as aberturas também. Ok? E, portanto, isto foi já a importação de um modelo que venha do Revit em formato BIM e FC. E, portanto, se estiver bem modelado, a importação é direta, trabalha-se aqui, acertam-se as secções, definem-se as armaduras e devolve-se o modelo BIM para dentro daquilo que é o trical. Vamos aqui abrir um outro modelo para fazermos outro workflow, que é a possibilidade de trabalhar com DWGs. Portanto, eu posso vir aqui e indicar que quero uma cota 0, que quero um piso à cota 300, okay? Indicar que quero um piso à cota 600, peço desculpa, antecipei-me aqui um bocadinho, e vamos limitar-nos a estas 3 plantas e pedir então agora para associar aqui DWGs. Por exemplo, o piso 0, aqui as unidades, eu penso que é 1 milímetro, eu vou meter 1 milímetro. Aqui vamos colocar o piso 1 e aqui vamos colocar o piso 2. Okay? E portanto, agora se eu quisesse trabalhar em qualquer uma destas cotas, bastaria vir aqui e definir que queria trabalhar, por exemplo, na cota 0, a informação em DWG vai-me aparecer aqui disponível. E a partir de agora tenho aqui, por exemplo, já assinaladas as zonas dos pilares, as zonas das vigas, aqui está a correr ali naquela zona, peço desculpa, agora se descentrei aqui isto. E portanto poderia definir aqui os pilares, bastava fazer geometria não introduzir aqui a base do pilar. Tão simples quanto isto, e portanto, o que é que acontece? Aparece ali a numeração, e eu agora posso dar a altura que eu quiser ao pilar. Basta fazer uma translação e indicar quanto é que é a translação do nó. 3 metros. Cá está um pilar com 3 metros. Ok? Vou aqui ao filtro de visualização, pedir para ver os pilares quando arrancam de um piso. Vou pedir para ver a visualização renderizada com o arame, com o modelo analítico por baixo e com o DWG por baixo. E aqui está o pilar. Okay? Ele tem a última secção que eu lhe atribuí, mas posso chegar aqui e mudar a secção logo para 30 por 30 para ficar de acordo com o meu projeto. Okay? E ali está o pilar já colocado. E agora podia utilizar outras funções como copiar e colar para rapidamente fazer cópia de pilares de um lado para o outro. Por exemplo, podia pegar neste pilar, aqui está, com este ponto de inserção, e agora fazer Ctrl V e colocá-lo ali. Agora podia pegar a mesma nestes 2 pilares que aqui estão, ok? Com que ponto de inserção? Com o mesmo ponto de inserção, e colocar agora logo aqui 2 pilares em simultâneo. Okay? E mais 2 por aqui. E portanto já estão a ver que é fácil ir fazendo a introdução destes elementos. Também era fácil fazer a introdução, por exemplo, de uma laje de fundação. Viria aqui, introduzir a laje de fundação. Não me vou preocupar agora com os valores, vou só preocupar-me com a espessura da laje, por exemplo, e fazia a introdução pelo próprio DWG da laje de fundação. Okay? Aqui está, e agora uma das direções da armadura. E, portanto, aqui tinha a laje. Chegava à cota seguinte, à cota 300, portanto tinha a possibilidade de chegar aqui à cota 300 e vejo que está tudo alinhadinho, está tudo certo, não preciso fazer ajuste nenhum. Podia também trabalhar com múltiplos planos e ficar com os 2 desenhos aqui livres. Okay? E podia, se quisesse, gerar já vários pisos de pilares por aí acima, ok? E portanto era fazer só a translação destes nós que aqui estão, da cabeça dos pilares, e aqui tenho mais 2 níveis. Reparem que se eu for ativar a cota 600 também, cá tenho o meu DWG também da cota 600 e posso ir conferindo toda esta informação. Também podia ter alçados e cortes aqui associados. Ora bem, para começarmos a preparar o fim do nosso webinário, do primeiro dia, do webinário Tricalc Buildings, as possibilidades que nós temos de trabalhar com redes geométricas para gerar elementos tridimensionais, para trabalhar, ok? A possibilidade de trabalhar com naves industriais, em que eu vou definindo parametricamente todas as condições, bem como as cargas da nave industrial, ok? As ações do vento, as ações dos painéis, e permite-me rapidamente gerar uma nave industrial que de outra forma teria uma complexidade bastante grande, gerar essa nave industrial da forma rápida que vocês viram. Aqui está ela visível sem um modelo analítico por baixo, ok? E portanto com estes assistentes a produtividade é enorme na geração
destes modelos. E podia também, evidentemente, definir painéis de LSF, ok? Podia também definir andaimes, podia também definir ligações de aço. Há aqui existentes para muitas outras situações que são possíveis de definir com o Trical. Ora, estamos em cima do nosso horário. Eu peço desculpa não ter tempo para vos mostrar mais, havia muito mais para vos mostrar, mas creio que para uma demonstração live vocês já viram aqui toda a flexibilidade e toda a capacidade de modulação, toda a capacidade de interação e de nos dar toda a informação de uma forma bastante interativa, o tal Enjoy Structural Analysis que o Tricalc tem e que o torna uma mais-valia, conjugando tudo isso com um único cálculo integrado, com todas as tipologias que nós conhecemos e que agora com a junção à Greitec vai certamente começar a beneficiar de uma capacidade de desenvolvimento ainda maior, de um conhecimento adquirido há muitos anos de ligações BIM e de modelação BIM para Revit e para os softwares como o Advanced Design da Greitec, que irão potenciar também claramente o desenvolvimento do Tricalc. Da minha parte, agradecer-vos a vossa assistência, a vossa presença, o vosso interesse. Este foi o primeiro webinário a seguir à fusão da Artec no grupo Greitec de empresas. Começámos por explicar as implicações dessa fusão. Depois, para todos aqueles que são clientes da Greitec e que nos estão a ver pela primeira vez, acabámos por apresentar então aqui as potencialidades do programa. Para os nossos utilizadores, viram aqui aquilo que já conhecem no dia-a-dia quando estão a trabalhar e que, portanto, viram aqui em ação essas mesmas funcionalidades. Acompanhem a Artec Week com o Engenheiro Hugo Pinto amanhã. Eu voltarei na quarta-feira. Quinta-feira outra vez o Engenheiro Hugo Pinto e eu voltarei depois na sexta-feira para encerrar esta Tricalc Week. A todos uma boa tarde, bem-ajam, saúde e até à próxima. Obrigado.